Olá, venho novamente hoje para fazer convosco uma brevíssima reflexão sobre a quadra natalícia em que estamos a viver. Por isso o tema vai ser a paz perpétua do Senhor Jesus Cristo. Desde logo dizer que a palavra paz ganhou um dos maiores significados teológicos com a encarnação do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os profetas de Deus procuraram traçar as características, o perfil e os atributos que serão inerentes ao próprio Messias. E todas essas características, que eu não vou pormenorizar todas, estava também ali encerrado a palavra paz, tal como nós vemos através de Isaías, capítulo 9, de versículo 6. E diz: o seu nome será maravilhoso conselheiro, um dos atributos, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, Jesus Cristo é o príncipe da paz. E justamente por isso, a quando da sua encarnação, a quando do seu nascimento, quando os anjos transmitiram a boa nova de grande alegria para todo o povo aos pastores, depois do coro celestial, enfim, que teve lugar, como o evangelista Lucas nos narrou, diz no versículo 13 do capítulo 2, e no mesmo instante apareceu com anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lá está novamente a sobressair esta palavra paz, que em última instância, como eu disse, refere-se ao próprio Deus, refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo, refere-se ao próprio Emmanuel. Mas nós vemos isso aqui na encarnação do Senhor Jesus Cristo, como ele, durante o seu ministério terreno, sendo ele o príncipe da paz, ele também evangelizou a paz. E esta é a razão pela qual todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo passam também a beneficiar desta paz, passam também a ter selo desta paz, passam também a poder usufruir desta paz, porque ele dá esta paz, como ele vai dizendo no Evangelho segundo João, do capítulo 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é uma paz momentânea, também não é uma paz circunstancial, nem uma paz, enfim, que termina no decorrer do tempo, no curso do tempo, mas é uma paz duradoura e eterna, porque é, em última instância, o Espírito Santo de Deus que acaba por habitar nos nossos corações. É justamente por essa razão que o Senhor Jesus Cristo evidencia isto, a paz, na sua encarnação personificada, na sua manjedoura, a paz de Deus. Mas nós vemos também que ele evangelizou a paz, como também quando da sua ascensão para este mundo, ou de deixar este mundo para o além, ele é a única coisa que deixou aos seus discípulos, é a paz. Falando humanamente, ou vendo as coisas numa perspectiva humana, podemos, enfim, concluir: Jesus não deixou nada aos seus discípulos. Essa é a verdade, falando numa lógica humana. Mas quando nós vemos as coisas na perspectiva espiritual, nós vemos que Jesus deixou tudo o que é de melhor e do bom que o ser humano pode ter. Porque ele deixou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz que ultrapassa toda a racionalidade, todo o entendimento, toda a compreensão humana, como o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Filipenses, capítulo 4, de versículo 7. Porque é a paz de Deus, é a paz do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo na nossa vida. Esta é a razão pela qual essa paz habilita-nos a reconciliar com Deus, a reconciliar conosco e também a reconciliar com o nosso próximo e com os terceiros à nossa volta. E nós passamos também a usufruir da tranquilidade, da harmonia interior e, sobretudo, da felicidade. Porque nós vivemos dessa paz e essa paz transborda somente o amor nos nossos corações. Mas para nós podermos ter este selo, esta marca e poder beneficiar dela, precisamos também abrir, precisamos ter predisposição a aceitar esta mesma paz. Por isso, quando diz aqui o autor sagrado nos Cânticos dos Anjos, diz: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Mas essa paz depois se concretizará, boa vontade
para com os homens, como diz aqui esta minha versão. Mas nas outras versões diz a quem a boa vontade, àqueles a quem Deus quer bem, ou aqueles que são do amado de Deus. Não vou entrar agora enfim, falar sobre incrédulas doutrinárias que sobressaem nessas perspectivas de tradução, mas o que eu queria aqui evidenciar, cingir, é a importância cimeira que esta palavra paz reveste em todo o processo da salvação, porque tem a ver com o próprio Emmanuel, tem a ver com o Messias, tem a ver com o próprio Senhor Jesus Cristo, tem a ver com o Jeová e ao mesmo tempo também, através da sua ação neste mundo, através do seu evangelho, através da sua graça, nós que somos filhos de Deus, podemos também, enfim, beneficiar dela. Curiosamente, o mundo que nós vivemos é um mundo belicoso, é um mundo conflituoso, é um mundo decadente, é um mundo perverso, é um mundo de conflitualidade. Mas a partir do momento que nós beneficiamos desta paz, nós aceitamos essa paz, nós passamos por um processo de transformação. Já não estamos em conflito, já não estamos em conflito com Deus, já não estamos em conflito conosco e também já não só estamos em conflito com os nossos próximos e terceiros, porque já passamos a interiorizar esta ideia de paz e só vivemos por ela. Por isso, Jesus Cristo evidencia essas características e quer também que essas características fazem parte daqueles que lhe são, enfim, familiar, daqueles que aceitaram no seu coração. Por isso nós vemos logo aqui, quando os anjos, depois de fazerem esta entoação, estes cânticos, os pastores, ao confrontarem o Senhor Jesus Cristo, confrontar no sentido, ao constatarem o Senhor Jesus Cristo, eles renderam-se a este mesmo príncipe da paz e passaram também a beneficiar desta mesma paz soteriológica. Por isso o versículo 18 e versículo 20 do Evangelho ainda, segundo Lucas capítulo 2, diz: e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto como lhes havia sido dito. Eles glorificaram a Deus, eles saíram felizes, saíram transbordados de alegria, da paz e de harmonia interior, rejubilando e, enfim, e ao mesmo tempo anunciando também esta mesma paz aos seus terceiros. E como nós vemos no versículo ainda 18, diz: todos os que ouviram do testemunho dos pastores se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E é justamente também quando o Simeão, o velho Simeão, constatou com o Senhor Jesus Cristo, constatou com o Emmanuel, constatou com o príncipe da paz, ele também ficou rendido, ficou definitivamente reconciliado e estava predisposto, enfim, a poder partir em paz. Como nós vemos no versículo 29 ainda, do relato do evangelista Lucas: agora, Senhor, diz aqui o velho Simeão, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ou seja, Simeão ficou reconciliado, inclusive, com a ideia da morte. Ele sentiu que já pode partir em paz, já pode encarar com naturalidade, com paz, a ideia da morte. Ora, como nós vemos, sobretudo aqueles que não beneficiam da paz de Deus, que não beneficiam da salvação, ficam apavorados, ficam atormentados, ficam, enfim, numa impassividade com a ideia da morte. Mas aqueles que nascem de novo, aqueles que recebem a paz de Jesus Cristo, eles estão, enfim, preparados para encarar a morte. Até almejam a morte, não naturalmente para pôr termo à vida, mas sim poder, enfim, enfrentá-la quando ela chegar. E tal como diz o apóstolo Paulo: porque para mim viver é Cristo, ilustrando essa verdade, mas o morrer também é ganho. Quer seja nesta vida, no além, a minha vida com Cristo, ninguém já pode tirar. É isto que nós vemos aqui na postura do velho Simeão. Mas nós vemos também isso em relação à profetisa Ana, que estava também à espera deste mesmo príncipe da paz. Esta viúva de quase 85
anos que não se apartava do templo. Mas ele, quando constatou com o Senhor Jesus Cristo, quando constatou com o menino Jesus, diz aqui sim, o versículo 38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ou seja, esse é impacto notório, esse impacto de transformação que se vê aqueles que, enfim, são homens e mulheres de boa vontade, são homens e mulheres a quem Deus quer bem, são homens e mulheres a quem Deus ama quando aceitam essa paz do Senhor Jesus Cristo, porque isso depois acaba por ter fortes repercussões nas suas vidas. Como eu estava a dizer, nós vivemos num mundo de problemas, nós vivemos num mundo de guerra, guerra no perspectiva lato sensu, em que os países atacam uns aos outros de forma militar, como também a própria guerra civil, que se vai traduzindo também, enfim, no ataque armamentista entre os próprios irmãos. Mas nós também vemos essa mesma guerra num conceito estrito sensu, entre os próprios familiares, entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre irmãos, entre os próximos, entre, enfim, patrícios, etc, etc. Porque tudo isto é a ausência da paz. Estas conflitualidades, estes problemas, como eu já mencionei, mas também que se vai desdobrando-se no atormentamento interior, nas tristezas, nas melancolias permanentes, nas depressões, que se vai, enfim, culminando muitas das vezes com suicídio. É a ausência de paz, é a ausência da paz de Deus. E essa paz o mundo não pode dar, como diz a palavra de Deus, mas somente Jesus Cristo. E quando nós temos essa paz, nós passamos a ter tranquilidade, nós passamos a ter quietude, nós passamos a ter harmonia, nós passamos a ter a reconciliação, tanto com Deus, conosco e como com o próximo. Nós passamos, em última instância, a ter a felicidade eterna, porque essa paz insere também as ideias das bem-aventuranças eternas. Por isso o cristão vive na alegria, na constante alegria, vive na constante sossego, na tranquilidade, mesmo passando às vezes por situações humanamente adversas, ele está com paz interior. Ele não vive na angústia permanente, ele não vive em depressões permanentes, ele não vive em tristezas permanentes, mas sim vive da alegria, do gozo, da paz, da misericórdia, do perdão, mas acima de tudo do júbilo e do amor, porque são características, são frutos que vai transbordar dessa mesma paz que nós recebemos de Jesus Cristo, que nós recebemos do Príncipe da Paz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a podermos usufruir dessas graças imerecidas que é dada através